Oi, a aula hoje aqui na Bike será como sair do platô. Eu vou dar dicas e estratégias para vocês aprenderem a sair daquele efeito platô. O que é o efeito platô? O efeito platô é quando a gente já não consegue mais nem perder peso e nem ganhar peso quem tá aí no processo de ganho de massa muscular. E isso é comum acontecer. E hoje eu vou explicar aqui para vocês, vou dar algumas dicas para vocês do que vocês podem fazer para isso não acontecer. E se vocês já estão, se algumas de vocês aí já está passando por esse problema, né, de não conseguir nem perder peso e nem ganhar peso, ganhar massa muscular, eu vou explicar aqui para vocês o que vocês podem fazer, tá? Primeira coisa, para a gente evitar de entrar no efeito platô, a gente precisa tá sempre mudando os nossos alimentos. A gente não pode comer sempre as mesmas coisas, tá? O que acontece? Muitas vezes a pessoa pega lá uma dieta engessada, que de manhã tu vai comer banana e ovo, ao meio-dia tu vai comer frango e salada, de tarde tu não vai comer nada e à noite tu vai comer sopa, tá? Só um exemplo. Tô brincando aqui, mas é só um exemplo, tá? Essas dietas engessadas, quando a gente passa muito tempo fazendo elas, e principalmente se tu não faz atividade física, tu corre um sério risco de diminuir a velocidade do teu metabolismo e entrar em platô mais rápido. Então, primeira coisa é variar os alimentos. Olha, a gente tem uma variedade de alimentos que a gente pode consumir, tem tantas variedades de frutas, legumes, verduras. Então, variar sempre os alimentos é importantíssimo, tá? Para evitar de entrar no platô. Segundo, comer muito pouquinho. As pessoas acham que para emagrecer é fechar a boca, é comer pouco, e não necessariamente a gente não precisa comer pouco. Na aula anterior eu expliquei para vocês como vocês podem fazer para calcular o gasto energético basal de vocês, para você saber o quanto que vocês precisam consumir durante o dia. Então, quem não assistiu a aula anterior, assiste a aula anterior, que lá eu explico como vocês podem fazer para calcular o gasto energético total de vocês, para vocês saberem o que vocês podem comer e fazer o déficit calórico com atividade física. E, gente, não adianta, vou ser bem sincera aqui para vocês. Quem quer emagrecer só fazendo dieta e não fazer atividade física, vai emagrecer por um período de tempo, mas vai entrar em platô. E digo assim que não vai demorar muito para entrar em platô, viu? E aí é quando a pessoa desiste. Eu vejo isso todos os dias. Enfim, vamos lá. Segunda dica, tá? Para vocês não entrarem em platô. Variar a atividade física também. Não adianta a gente sempre fazer os mesmos treinos, as mesmas coisas, todos os dias, ou sei lá, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Isso tá, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês bem fácil, para vocês entenderem aqui, para vocês saberem como vocês podem variar aí a atividade física de vocês, tá? Um exemplo básico, por exemplo, se tu tá fazendo a tua dieta lá certinha e tu treina 4 vezes na semana, tá? Tu estacionou, já não perco mais peso, já não ganho mais massa muscular. Para ganhar massa muscular 3 vezes na semana é muito pouco, viu? Tem que ser mais. Mas vamos lá. 3 vezes na semana, tô treinando 3 vezes na semana. Aumenta mais um dia na semana, faz um pouquinho mais de exercício, aumenta ali a quantidade de minutos, que isso já vai ajudar a dar uma destravada no metabolismo, tá? Outra coisa muito importante, muito importante, é se alimentar, sempre se alimentar depois dos treinos de vocês. Por quê? Às vezes eu vejo assim, as pessoas vão em jejum, porque tá muito a moda de fazer treino em jejum e tal, que isso não dá uma diferença muito grande. Tem muitos estudos falando aí que não, independe de tu treinar em jejum ou não, tá? Mas isso é um outro assunto que eu vou falar aqui com vocês numa próxima oportunidade. Vou falar muito sobre o jejum, enfim, mas vamos voltar aí pro platô. O que acontece? A pessoa vai lá, treinou em jejum, tá? Treinou em jejum, se matou lá na academia, fez um treino top na academia. E aí vai fazer uma coisa, vai fazer outra e não se alimenta. E passa horas e horas e não se alimenta,
né? Aí chega no almoço, por exemplo, principalmente quem treina pela manhã, chega no almoço, tá morrendo de fome, e aí come lá, passa muitas horas sem se alimentar, come lá no seu almoço, mas já passou muitas horas. Não façam isso, porque o que acontece? Quando a gente treina, principalmente musculação, a gente tem 5 horas, tá? As primeiras 5 horas é a janela de oportunidade que a gente chama na nutrição. Tudo aquilo que tu comer, os teus músculos, eles vão estar precisando tanto de energia, que tudo aquilo que tu comer vai tudo pro teu músculo, pra tua massa muscular. Os nutrientes, né? Aqueles nutrientes, eles vão pra tua massa muscular. Por quê? Porque o músculo, os músculos e os nossos órgãos, as nossas células, elas precisam de energia, elas precisam de nutrientes. A única coisa do nosso corpo que não precisa de energia, que não precisa de calorias, de nutrientes, é a gordura. Então, o resto, tudo precisa de nutrientes e energia, calorias, certo? Então, treinou, tá? Treinou, vai lá e come, porque o que acontece? Quando as pessoas fazem isso, em vez de elas ganharem massa muscular ou manter a sua massa muscular, elas acabam perdendo isso, diminui a velocidade do nosso metabolismo, diminui o metabolismo, certo? Outra coisa muito importante, uma dica aí super importante, tá? Além de variar a alimentação, variar atividade física, vocês sempre, gente, isso é sempre, tá? Escreve um sempre aí bem grande. Sempre mudar as estratégias nutricionais, tá? Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. As pessoas chegam pra mim e dizem assim: eu sigo a dieta low carb. Tem muitas pacientes que seguem um estilo de vida low carb, que gostam de fazer essa estratégia. Se consideram low carb, só que o que acontece? Elas passam por muito tempo fazendo a dieta low carb, e aí chega num determinado tempo que o corpo já não responde mais. O corpo entra em homeostase e já não responde mais, já não perde peso, já não estaciona. E aí o que acontece? A gente precisa mudar essa estratégia. Então mudem sempre as estratégias. Existem várias estratégias e é aí que entra jejum intermitente, sem exagero, entra dieta cetogênica, entra ciclo de carboidratos que a gente pode fazer também. Então essas são alguns exemplos de algumas... deixa eu diminuir aqui que eu já tô morrendo. Esses são exemplos de algumas estratégias que a gente pode fazer, tá? Mas mudar as estratégias alimentares é algo que vai ajudar vocês a sair do platô, se vocês já estão estacionados aí sem ganhar, sem perder peso, ou vai ajudar vocês aí a não entrar no platô. Gente, eu já entrei em platô várias vezes, tá? Várias vezes. Quando eu tava fazendo, durante o inverno, eu fiz pela primeira vez, eu fiz o bulking, que é o processo de ganho de massa muscular. E pra gente ganhar, quando é a primeira vez que a gente faz, foi a primeira vez que eu fiz na minha vida, quando é a primeira vez que a gente faz, a gente tem que comer muito, tá? Porque a gente quer explorar o máximo da nossa genética. A gente ganha gordura corporal, eu ganhei bastante gordura, mesmo fazendo uma dieta o mais limpa possível, né? Comendo alimentos super saudáveis, mas mesmo assim a gente ganha gordura, mas tu explorar a tua genética no máximo, tá? E aí eu entrava em platô e eu tinha que comer mais e eu não conseguia comer mais. É muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa de comer pouquinho. Eu nunca fui de comer muito. Eu engordava antes porque eu comia bobagem. Eu comia só comidas que não eram nem um pouco saudáveis, calorias vazias, e isso me fazia engordar. Não queria dizer que eu comia muito. Então eu nunca fui de comer muito, sempre fui de comer pouco, e eu vejo isso muito. Às vezes as meninas vêm pra mim: mas eu como bem pouquinho e eu não emagreço. Claro, tu come muito pouco, teu corpo precisa de mais. E nutrientes, né? Não caloria vazia. Você vai ver, às vezes, no recordatório alimentar, é pura caloria vazia. E aí, o que acontecia comigo no processo de ganho de massa muscular? Eu estacionava
porque eu não conseguia comer mais. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar alguns suplementos para me ajudar e enzimas digestivas. Não é sempre, a gente não pode usar sempre enzimas digestivas. Mas, por exemplo, nos dias que eu treinava a perna, que eu sabia que eu tinha um gasto energético maior, o que eu fazia? Eu usava algum suplemento ricos em proteínas e carboidratos ali, e muitos nutrientes, para mim conseguir alcançar, bater aquelas calorias do dia, né? E aí eu conseguia sair do platô, né? Às vezes eu dava uma sujadinha na dieta, umas 2 vezes na semana, às vezes até 3, né? O que não é o ideal, porque aí a gente acaba acumulando gordura, e foi o que aconteceu comigo. Então, sujar a dieta de vez em quando também é bom, tá? Isso também é uma das estratégias que a gente utiliza bastante, é fazer o refeed, que a gente chama, né? Que é o dia, eu não gosto de falar o dia do lixo, mas o dia da refeição livre, né? Isso aí também ajuda muito a não entrar no platô, e se a pessoa tá de muito tempo seguindo uma dieta restrita, seguindo a dieta restrita e não faz uma refeição livre, ela corre um sério risco de entrar no platô mais rápido. Então, fazer refeições livres também para a gente recuperar aí o nosso estoque de glicogênio também é importante, tá? Essa é outra estratégia. Se vocês quiserem anotar aí, anotem, ok? Deixa eu pensar aqui o que mais que eu tinha para falar para vocês. Eu ia anotar, eu acabei não anotando, mas vamos lá, tá tudo aqui, ó, tá tudo na cabeça. Ok, só retomando então, mudar sempre os alimentos, mudar os treinos, mudar as estratégias alimentares, tá? E fazer a refeição livre, tá? São 4 bem importantes. Ah, lembrei. Agora, para quem tá no processo reverso, tá? De emagrecimento. Isso aconteceu comigo quando eu tava no ganho de massa muscular, que aí eu já não conseguia mais desenvolver nem nos treinos e nem com os alimentos. Então, o que eu fiz? Usei essa suplementação. Agora, o processo reverso, tá? Que isso acontece muito também. Quando a gente tá no processo de emagrecimento e a gente estaciona, nunca diminuam as calorias, tá? Nunca diminuam as calorias, que eu vejo muito disso. As pessoas entram no platô, vou comer menos. E aí começa a comer menos e não emagrece. E aí é quando desiste. Então, nunca diminui as calorias, tá? Às vezes, é importante a gente fazer um mini booking, né? O que é um mini booking? A gente aumenta as calorias, pelo menos ali por uns 15 dias, um mês no máximo, só para destravar o metabolismo, porque aí o corpo entende, nossa, tá entrando alimentos novamente. Então, já tá na hora de liberar a gordura de novo. Por quê? Porque tá entrando nutrientes. Então, se tu tá aí passando por um processo de emagrecimento e estacionou, essa é uma estratégia legal também para fazer. Certo? Por hoje é isso. Sobre o platô, se vocês têm dúvidas, se vocês querem saber mais sobre emagrecimento, sobre tudo relacionado à nutrição de uma forma simples, descomplicada, podem deixar aqui nos comentários, podem me escrever no Instagram, no YouTube, no Facebook, que sempre que eu puder eu vou respondendo, e as perguntas de vocês são transformadas em conteúdos aqui para as minhas redes sociais, tá bom? Obrigada aí por assistir a aula, e na próxima aula a gente vai falar, eu vou falar, eu tenho esse costume de falar a gente, e a minha terapeuta sempre fala, Michelle, não é a gente, é eu, né? Tomar ali as rédeas e falar o eu. Enfim, na próxima aula eu vou falar para vocês sobre dieta flexível, tá? Como vocês podem fazer substituições, como vocês podem montar um plano alimentar bem flexível, que vocês consigam emagrecer e ainda assim sem sofrer, vocês vão estar comendo comidinhas gostosas, que esse é o meu maior propósito aqui, ensinar esse trajeto, né, transformar a sua vida num estilo de vida saudável, mas sem sofrimento, comendo de uma forma que te dê prazer, que te dê alegria. Já tem muitas meninas aí que fazem o meu programa de transformação corporal
e estão bem felizes com os resultados e se não tô sofrendo, nossa, eu não sabia que eu podia fazer tudo isso. Enfim, na próxima aula eu vou explicar para vocês como vocês podem montar uma dieta flexível. Eu vou dar uma dica de aplicativos que vocês podem utilizar para dar uma monitorada ali na alimentação de vocês, mas isso é na próxima aula, certo? Obrigada aí por vocês assistirem e até a próxima!